Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Depois de 29 horas a gente chegou. Foi um período muito cansativo, mas Deus, pela sua graça, nos trouxe até aqui mais uma vez a Blumenau, tanto para mim quanto para a Ana Cristina. É uma alegria estar aqui com essa igreja amada, querida, e ver aquilo que o Senhor tem feito na vida dos irmãos, aquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. Da outra vez que eu aqui estive, acho que os irmãos não estavam reunidos aqui ainda. O local parece que já tinha sido adquirido, mas os irmãos ainda não estavam reunidos. E eu estava falando com o pastor Paulo de como ficou bonito isso aqui, né? Tão agradável. E a minha oração é que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar essa igreja de forma especial. De lá para cá, né, eu estive escrevendo muito e eu publiquei 5 livros. Né? Foram 5 livros que eu escrevi desde a última vez que eu estive aqui, se eu não me engano, em agosto do ano passado, foi a oportunidade que eu estive aqui com os irmãos. Eu trouxe alguns livros e eu queria falar de 2 deles que você, se desejar, vai poder adquiri-los. Um é esse aqui que se chama Mensagens de Esperança, Conselhos e Reflexões àquele que está desanimado. É um livro muito pastoral e com mensagens devocionais. E o que eu lancei no final do ano, que foi o último, chamado Paternidade em Crise, que é da trilogia que eu estou trabalhando. Eu escrevi o primeiro livro, Masculinidade em Crise, publicado pela Editora Fiel. Esse aqui é o segundo, Paternidade em Crise, que eu trouxe para os irmãos, e é o Dia dos Pais, quem tiver interesse, mas eu trouxe muito pouquinho, então talvez não dê para atender a todos. E o que vai ser lançado agora no final do ano, que é o Feminilidade em Crise. É interessante que quando eu lancei o Masculinidade ou Paternidade em Crise, a gente ouvia na internet, que bênção, pastor, as mulheres dizendo, bate pesado, eles precisam ouvir. Quando eu comecei a escrever e botar algumas questões na internet sobre feminilidade em crise, eu comecei a experimentar a Terceira Guerra Mundial. Porque fale dos homens, né? Mas não fale das mulheres. E a gente está, assim, conversando. Quem sabe Deus nos proporcione a possibilidade de lançar aqui em Santa Catarina o Feminilidade em Crise aqui na igreja de vocês, né? Seria uma honra, seria um prazer. Bom, isso posto, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro. Nós vamos, durante esses dias, fazer algumas exposições em Pedro e tratar especificamente de temas nevrálgicos e, obviamente, relacionados à família. E hoje eu dou início fazendo a exposição de 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 12. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 12. Na medida em que você for achando o texto, peço toda a sua atenção à palavra de Deus que diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Marido, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sejam todos de igual ânimo,
compadecidos, fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos. Ó Deus, nós queremos nos aproximar de Ti, confiados em Jesus Cristo, que nos purifica de todos os nossos pecados. Também nos aproximamos da Tua palavra com gratidão, porque se o Senhor não tivesse aberto os nossos olhos, nós não teríamos, em hipótese alguma, buscado ou mesmo procurado o Senhor. Foi o Senhor que nos salvou, e isso é por graça, não temos mérito nisso. Agora pedimos que o Senhor ilumine o texto que lemos e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, podeis sentar. Embora o apóstolo Pedro use 6 versículos, e a gente os leu de forma efusiva, para falar da responsabilidade da esposa, e apenas um versículo sobre o papel do marido, isso não significa dizer que Pedro enxergava as mulheres de forma inferior aos homens. Na verdade, Pedro começa a tratar das mulheres pelo fato delas enfrentarem muito mais dificuldades quanto à vida social e familiar do que os homens. Aliás, abrindo um parêntese, e eu vou tratar disso muito mais de forma abrangente no livro que eu estou escrevendo, o cristianismo possui uma visão absolutamente diferente da visão da época quanto às mulheres. Por exemplo, os judeus, todos os dias, ao levantar das suas camas, agradeciam a Deus pelo fato deles terem nascido homens, judeus, e não serem mulheres. Um rabino, quando saía com a sua mulher à rua, era obrigatório que ele andasse 3 metros à frente, para que não tivesse nenhum tipo de relação com ela de forma pública. No tempo de Jerusalém, as mulheres não podiam participar dos sacrifícios. Na Grécia Antiga, Pitágoras, autor dos versos de ouro, escreveu: existe o princípio bom que criou o homem. A luz e o homem foram criados por esse princípio bom. Mas existe também um princípio mau que criou o caos, as trevas e a mulher. Eurípides considerava a mulher o mais temível dos males. As mulheres da Grécia Antiga não podiam participar dos cultos públicos e políticos, muito embora fossem frequentadas ou autorizadas, melhor dizendo, a frequentar festas religiosas e assistir peças teatrais, como também a ir a santuários e oráculos. Já os sacrifícios na Grécia Antiga aos deuses
eram proibidos às mulheres, porque acreditavam eles que esses rituais eram masculinos, e as mulheres, por serem, de certa forma, inferior, não possuíam propriedades para administrar esse tipo de culto, como também não possuíam condições de administrar negócios, e sempre tinham que ser tuteladas pelos maridos ou pelos parentes masculinos mais próximos. Na cultura grego-romana do primeiro século, as mulheres recebiam pouco ou nenhum respeito. A história nos mostra que enquanto elas viviam na casa de seus pais, elas estavam direitas ou sujeitas ao direito romano denominado pátria potestas, ou seja, o poder do pai, que concede aos pais a autoridade, que concedia aos pais a autoridade máxima na vida e, pasmem, na morte dos seus filhos. Ao casar na Grécia e Roma Antiga, o marido passava a ter um tipo similar de autoridade legal sobre a mulher. Na verdade, a sociedade grego-romana consideravam as mulheres como simples servas, que deveriam ficar em casa e obedecer aos seus maridos. E se uma mulher decidisse, por exemplo, obedecer ao Evangelho, tornar-se cristã, isso poderia acarretar em grande perseguição por parte do seu marido não salvo. Até porque, naquele tempo, era sine qua non com que a mulher seguisse a religião do seu esposo. Se o marido adotasse a fé cristã, ela também poderia fazê-lo. Se não o fizesse, ela poderia ser taxada de infiel e sofrer as consequências disso. É nessa perspectiva, com esse background, com esse pano de fundo social do mundo grego-romano, que Pedro desafia os seus leitores a um novo comportamento. E ele o faz isso porque já se começava a experimentar em todo o Império Romano um tipo de perseguição severa e que fazia com que houvesse entendimento por parte das mulheres quanto ao seu papel na sociedade. E Pedro, entendendo isso, discernindo isso, compreendendo que aquela estrutura social era perversa principalmente para a mulher, ele resolve dedicar mais tempo em sua carta a ela. E talvez por dois motivos. Em primeiro lugar, a fim de confortá-las e consolá-las, porque vamos combinar uma coisa, não era fácil. Segundo lugar, orientá-las quanto à sua postura no relacionamento com o seu marido incrédulo. O que Pedro está percebendo é o seguinte: o Evangelho se multiplica, ou melhor, pessoas se multiplicam sendo salvas por Cristo através do Evangelho. Muitas mulheres estavam abraçando a fé no Senhor Jesus Cristo. O contexto social era terrível. A perseguição se fazia presente já em todo o Império Romano. E Pedro resolve orientar ou trazer algumas palavras de esperança a muitas dessas mulheres que estavam vivendo uma situação absolutamente desesperadora. Mas não somente isso, ele precisava aconselhá-las, em virtude de que muitas delas estavam casadas com pessoas não cristãs. Portanto, permita-me, de forma bem sucinta e objetiva, como disse, à luz desse pano de fundo, tratar daquilo que Pedro diz ser a responsabilidade da mulher. Observe que ele começa a dizer que ela deve ser submissa e fiel.
E num tempo como o nosso, essa expressão sofreu uma desconstrução significativa, em virtude do feminismo e do empoderamento feminino, que eu não tenho tempo para tratar com vocês especificamente nesse encontro que aqui estamos. Mas também tem tido uma interpretação equivocada por parte de muitos outros, que, sem que se deem conta, reproduzem a visão grego-romana quanto de fato quem seja a mulher. Olha o que Pedro diz, verso 1 e verso 2. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Observe, Pedro vai usar a expressão igualmente. Essa palavra no grego, homoios, essa expressão usada por Pedro nos remete aos versos anteriores, em que Pedro estava falando de Cristo como modelo de submissão. Portanto, o que Pedro está dizendo aqui é que, assim como Jesus foi submisso e obediente à vontade de Deus, então marido e esposa cristãos devem seguir o mesmo exemplo de submissão. Agora, talvez você esteja a indagar o que realmente significa submissão. Essa expressão é um termo militar que significa sob hierarquia, o que nos leva ao entendimento de que Deus estabeleceu na criação, e eu vou tratar disso no Masculinidade em Crise, vários níveis de autoridade. Como as Escrituras dizem com propriedade, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça de toda mulher. Ademais, a ideia bíblica de submissão nunca foi de inferioridade, nunca foi de competição ou rivalidade, mas de parceria. Do ponto de vista das Escrituras, submissão não implica em inferioridade moral, intelectual ou espiritual da família, ou no trabalho, ou na sociedade em geral. Até porque, como eu disse, mesmo diante de Deus, homens e mulheres foram criados pelo Criador à sua imagem e semelhança. Submissão não significa subserviência, ou mesmo obediência cega a tudo que o marido fala ou dita. Ele está se contrapondo a todas as perspectivas grego-romanas que consideravam as mulheres extremamente inferiores. Na verdade, Pedro está dizendo que submissão não é privação da liberdade, visto que quanto mais a igreja se sujeita a Cristo, mais livre ela é. Submissão não é uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. A submissão da esposa ao marido é como ao Senhor, e por causa do Senhor, mesmo porque uma vez que a esposa é submissa a Cristo, ela se submete ao marido. Segundo as Escrituras, as esposas devem ser submissas, a não ser, é claro, que o marido exija dela algo contrário à palavra de Deus. E nessa perspectiva, a esposa deve dizer aquilo que Pedro disse: antes importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. Segundo lugar, a submissão da esposa ao marido é exclusiva. Observe que a mulher deve ser submissa ao marido, e não ao irmão, ao cunhado, ou mesmo ao namorado. Numa percepção equivocada sobre submissão, inferiorizam as mulheres, dizendo que elas devem ser submissas. E aí, dentro de uma perspectiva absolutamente equivocada, querem introjetar nelas a ideia de que devem ser submissas a qualquer homem, mas o que as Escrituras vão tratar especificamente está relacionado aos seus maridos. Submissão não é uma questão de gênero. Pedro não ensina que todas as mulheres devem ser submissas aos homens. A submissão encontra-se no âmbito da relação conjugal. Agora, veja o que Pedro disse quanto à razão das mulheres serem submissas. Para que
Ele está falando, ele está se dirigindo a mulheres cujos maridos também não são crentes. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. O propósito da submissão, como tudo na vida, além de glorificar a Deus, é uma ferramenta, é ser uma ferramenta de evangelização extremamente eficaz que as mulheres podem usar para a salvação de seus maridos pecadores. Observe também que, assim como Paulo, Pedro não aconselha as mulheres crentes a abandonarem seus maridos. Eu estava lendo agora uma reportagem nos voos, aliás, como eu tive tempo para ler muitas reportagens, eu assisti ou li uma, na verdade, dizendo que o tempo do casamento ou de casamento no Brasil, nos últimos anos, caiu em média de 16 para 13 anos. A gente vê uma banalização em relação ao casamento, a multiplicação do divórcio de uma forma significativa. Pedro não está aconselhando as mulheres crentes a abandonarem os seus maridos, porque eles são ímpios ou possuem uma visão, uma cosmovisão de mundo diferente da delas. Mas ele está ensinando ou dizendo que essas mulheres deveriam ter um procedimento diferenciado para que esses fossem salvos. É interessante que Pedro usa a palavra apoptesium, que significa trazer a ideia, ou traz a ideia de observar atenta e reflexivamente. Diante do exposto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mulheres, o que os seus maridos têm observado em vocês? Observe. Logo depois disso, Pedro passa a tratar da mulher e seus adornos. Olha o que diz o verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de camelos. As mulheres romanas, não são diferentes das mulheres do nosso tempo, gostavam de moda. É interessante, quando você visita algumas cidades do mundo grego-romano, e você vai, por exemplo, nas praças principais, chamadas ágora, era comum você ver, e tem ruínas de muitas dessas lojinhas, ou lojitas, onde as modas eram expostas para todas as mulheres que ali chegavam. As mulheres romanas gostavam de moda. Elas competiam entre si quanto às roupas e penteados. É interessante também observar que ninguém repara mais numa mulher do que outra mulher. Você está andando com uma mulher na rua, ela passa por uma outra mulher, ela faz isso. Ó. Ela já viu tudo, ela viu a cor da roupa, ela viu o modelo, ela viu o corte, ela viu o cabelo, e ela é capaz de dizer, viu que roupa feia? Na época de Roma, as mulheres trabalhavam com penteados elaborados, e era comum encravejarem seus cabelos com ouro e prata. Usavam roupas especiais e caras. E qual era a proposta? Chamar a atenção. Veja bem, Pedro não está proibindo o uso adequado de cosméticos, joias ou penteados. Ele não está dizendo, isso é do cão, do capeta, da coisa ruim, do cramulhão. Em nenhum momento você vê Pedro dizendo isso. Na verdade, o objetivo de Pedro é ensinar às mulheres que o fato de estarem muito bem vestidas, com o cabelo, com as unhas feitas, não vai fazer com que os seus maridos sejam salvos. O foco dele, ele está dizendo o seguinte, olha gente, nós estamos vivendo um período difícil, nós estamos vivendo um período em que a perseguição vai se avolumar, nós estamos vivendo num período em que as percepções culturais são as mais díspares, as mais variadas, as mais distintas. Mulheres,
Vocês precisam ser submissas aos seus maridos. E ele não está dizendo em nenhum momento que as mulheres deveriam ter a mesma percepção de vida do mundo grego-romano. Ele está tratando de submissão de uma perspectiva absolutamente diferente, mas ele também aqui diz que essas mulheres deveriam entender que elas poderiam levar os seus maridos à experiência da salvação, não através da sua aparência, mas pelo seu comportamento. Pedro aqui está chamando a atenção das mulheres cristãs para não imitarem o modelo romano, onde as mulheres usavam dos adornos para convencer os seus maridos. Não. Pedro também não está incentivando o relaxamento das mulheres. Ele não está advogando que as mulheres devam ser relaxadas ou desprovidas de vaidade. Não. A gente vive extremos nos dias de hoje, onde as pessoas confundem santidade com vestimentas. Outro dia eu estava ouvindo um pastor que ele disse que toda mulher que usa roupa íntima vermelha está dando brecha para o capeta. E que o diabo vai entrar na casa dela e destruir o casamento. Deixe-me também abrir um parêntese para falar um pouco para as mulheres solteiras. Talvez tenha algumas aqui. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você. Como você deseja atrair um homem? Será que você tem usado a forma desse mundo, sensualizando nas redes sociais, usando roupas inadequadas, expondo o seu corpo? O que e quem você quer atrair com isso? Será que o homem que você pretende atrair com dotes físicos não deveria ser atraído por outros valores? Mais uma vez eu quero deixar bem claro, não estou dizendo que a moça não deve se vestir bem, usar maquiagem, preparar o cabelo. Todavia a pergunta é, quando os anos passarem e o envelhecimento chegar e a beleza se for, será que aquele que você conquistou, será que o seu casamento subsistirá? Um jovem oficial que ficou cego durante uma guerra, conheceu uma moça e mais tarde casou com ela. Ela era uma das enfermeiras que havia cuidado dele no hospital. Um dia, ele ouviu alguém dizer: sorte dela que ele é cego. Porque se ele pudesse ver o trubufo que casou, não teria se casado com ela. Ele caminhou em direção à voz e disse: eu ouvi o que você falou e agradeço a Deus pela cegueira dos olhos que podem me impedir de ver o valor maravilhoso da alma dessa mulher, que é minha esposa. Ela é a pessoa mais nobre que eu já conheci. A beleza exterior se desbota, mas a beleza interior se torna mais forte ao longo do tempo. Deixemos as mulheres de lado e vamos falar dos maridos. Não levanta ninguém não, hein? Maridos, verso 7. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Ele vai dizer: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A primeira coisa que a gente precisa entender
é que a submissão também é responsabilidade do marido. Marido, vós igualmente. A palavra igualmente se refere ao dever de submissão. Desta vez, é o marido crente que se submete ao princípio de servir com a esposa. Embora não se deva se submeter à esposa como líder, o marido deve submeter-se ao dever amoroso de ser sensível às necessidades, temores e sentimentos da esposa. Nessa perspectiva, Pedro vai mencionar 3 maneiras básicas, se não vejamos. Primeiro, viver a vida comum do lar. Isso é de forma conjunta. Isso é muito mais do que o marido lavar a louça ou varrer a varanda. Essa expressão significa conjunto, ou seja, viver juntos, habitar juntos, no mesmo lugar. Principalmente num tempo onde cresce a ideia de que o casamento pode ser destinado a uma pessoa morando numa casa e a outra morando noutra. Ou aqueles em que o homem dorme num quarto e a esposa dorme no outro. Pastor, ele ronca demais. Não é motivo. Segundo, consideração. O marido deve constantemente nutrir e amar a sua esposa. Isso significa dizer que é responsabilidade dele suprir as suas necessidades materiais. A gente vive num tempo onde nós temos muitos machões, mas poucos machos. Onde muitos homens têm sido sustentados por suas mulheres. Onde muitos homens são bons vivães. Onde muitos homens não trabalham. Dormem até tarde. Não entendem a necessidade de obedecer o cumprimento do mandato do Senhor de que deveria cuidar da sua esposa como vaso mais frágil. Paulo, ao escrever a primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, verso 5, verso 8, ele diz. E ele vai dizer também que esse tratamento deve ser com dignidade, porque são herdeiros da mesma graça. E ele diz que os maridos que não agem assim, as orações são interrompidas. Observe. Ao invés de terminar o assunto dizendo, todos viveram felizes para sempre. Oh, louvado seja Deus. Pedro conclui de forma surpreendente. Ele chama atenção para algo que muitas vezes esquecemos. Há sempre uma relação ou correlação entre a forma com que o homem trata a sua esposa com o seu relacionamento com Deus, o que faz com que impeça as suas orações. Se os homens não querem que nenhum obstáculo em sua vida de oração, precisam aprender a cuidar das suas esposas como parte mais frágil, não inferior. Em suma, homem que não trata as suas esposas como Deus determina nas Escrituras, Deus não ouvirá as suas orações. Deixe-me falar também sobre o segredo de uma vida feliz. O apóstolo Pedro concluiu sua discussão sobre a conduta do cristão, e ele está falando, obviamente, num mundo ímpio, usando a palavra finalmente. Não significa o fim da carta, mas a conclusão daquilo que a gente chama de perícope. E ele vai mencionar 5 características que trazem a bênção de Deus e, consequentemente, uma vida feliz. Ele vai dizer no verso 8, sede todos de igual ânimo. Em outras palavras, Pedro está dizendo, ele está usando uma expressão grega,
Homofon, que significa tenham a mesma mente. Ele vai dizer, sejam igualmente compadecidos. Essa expressão compadecidos significa literalmente sofrer com o outro. Ele está dizendo que para ser feliz há necessidade de que se tenha empatia, simpatia. Sejam, em terceiro lugar, fraternalmente amigos. A palavra usada por Pedro, Filadelfos, é a mesma utilizada para amor fraternal. Refere-se a uma amizade carinhosa, a um amor de irmão e muito mais. Em quarto lugar, ele vai dizer, sejam misericordiosos. A palavra misericórdia refere-se aos órgãos internos e às vezes é traduzido como entranha ou intestinos. Na antiguidade, não se dizia que o coração era o centro das emoções, mas os intestinos. E por fim ele vai dizer que devemos ser humildes. E todas essas perspectivas podem ser aplicadas, usadas, tratadas no relacionamento conjugal. Quais são os problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje? É que nós vivemos numa sociedade que descarta os relacionamentos com muita facilidade. Por exemplo, olhem para as amizades. Os nossos pais e avós tiveram amigos que duraram a vida inteira. 50 anos de amizade. Hoje não é mais assim. Não nos agradou quanto à nossa percepção, a gente cancela. A gente dá bloco. As relações, elas são descartáveis. As relações entre pais e filhos são descartáveis. Observe a quantidade de casas de repouso que se multiplicam no nosso país. O sujeito chega a uma determinada idade, não interessa mais para os filhos. Não estou dizendo que existam casos que não seja necessário. Ou mesmo a descartalização dos pequenos. Eu vou falar isso no Paternidade em Crise. O número de mulheres que estão abandonando as suas casas porque querem ser felizes e mostrar para todo mundo, como diz lá no Rio de Janeiro, a favela que nasceu, é impressionante. E por fim, e aí, caminhando sim para a conclusão, Pedro vai orientar os crentes a não pagar mal por mal, a não pagar injúria por injúria, a bem dizer ou falar bem, a refrear a língua do mal, a evitar que os lábios falem dolosamente, a apartar-se do mal e praticar o que é bom, e a buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. Permita-me partir para ou tratar de algumas aplicações práticas. De que maneira a gente tem se posicionado nesse mundo grego-romano? De que maneira as nossas posturas, por exemplo, quanto ao relacionamento com as mulheres, ou mesmo o relacionamento das mulheres para com os homens, se coadunam efetivamente aqui com as Escrituras? De que forma você, homem, tem entendido submissão, ou será que você tem confundido isso com subserviência? Ou de que maneira você, mulher, tem achado que pode lidar com o seu marido? De que forma a gente tem se posicionado nesse mundo mal? Pagando mal por mal, injúria por injúria? Será que a gente tem entendido que somos chamados a bem dizer e a refrear a língua do mal? Eu escrevi um booklet, um livro escrito para mulheres.
não foi impresso, em que eu trato de princípios que as Escrituras trazem a respeito das mulheres. Mas as mulheres, às vezes, elas são continuamente ou comportam-se continuamente como o gotejar de uma casa, falando insistentemente, com o coração cheio de amargura, quanto a determinadas questões e determinadas situações. Refreie a língua do mal e busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. Amém? Amanhã a gente continua, se o Senhor assim permitir. Vamos ficar de pé? É muito interessante, uma das coisas que o movimento feminista e que o feminismo ataca é a questão do patriarcado. Você já deve ter ouvido falar isso, que o problema do Ocidente é o patriarcado judaico-cristão. Mas o cristianismo, ele traz uma percepção do relacionamento do homem com a mulher completamente diferente. E a mesma percepção judaica, porque o conceito do judaísmo entendia que patriarcado apontava para o homem que deveria ser o supridor, o sustentador e o protetor e que deveria lutar pela sua família em tempos de guerra. Essa percepção de inferiorizado era uma percepção grego-romana. E o cristianismo revoluciona isso. Por exemplo, quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, que estava sozinha, por volta do meio-dia, pegando água no poço, e Jesus pede a ela água e ela fica assustada, porque mulheres não andavam sozinhas, mulheres iam para um poço às 6 horas da manhã, ela foi ao meio-dia sem ninguém, porque era uma mulher com vida duvidosa. Os judeus não falavam com mulheres e um rabi jamais falaria com uma mulher. E ela fala, você está falando comigo? Está me pedindo água? E Jesus disse, se você bebesse da água que eu te der, você jamais teria sede. Ele quebra todos os paradigmas. O problema da gente é que a gente ainda continua sendo influenciado por algumas percepções, ou algumas cosmovisões antigas. E a gente acaba transportando isso e sendo influenciado a combater essas percepções mediante a visão do empoderamento feminino, quando na verdade a gente deveria entender aquilo que as Escrituras dizem a respeito. Que o Senhor nos ajude. E que a gente possa olhar para as Escrituras, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pastor, pedir para o pastor Paulo orar, né?